José, você, já agora, diga-me o seu nome, em que ano nasceu e, pelo menos, para começarem. José Baeta. E mora onde? Em Alferredo Velha. É assim, eu estou aqui a falar com este senhor, para as pessoas que não sabem, este é um senhor que já foi amigo do Tejo. O início da vida dele foi aquele fato, foi aprender a fazer barcos. Ele fez um barco e ele próprio vai-me dizer: Sr. José, ainda se lembra quando é que, como é que foi para o Rio? Ou como é que começou a construir barcos? O porquê? Construir barcos não foi bem na altura em que vim para o Rio. Primeiro andei no Rio, nos barcos chamavam-se picaretos, mas eram já barcos de transporte de Calparda, carregava-se aqui na barca de pega, nos foros da barca de pega, nos foros de Calparda, e outros na Maiorga, no Recife, quando se volta lá para o Trabagal. E os meus cunhados, tinha dois cunhados que estávamos casados com duas irmãs que eu também tinha, uma felizmente não é viva, a outra já faleceu. E começaram a levar com eles quando era na altura das férias da escola primária. Levavam com eles, tinha uns 7 anos, 7 e poucos anos, que logo assim entrei para a escola. E lá andei com eles, e depois cheguei a uma determinada altura, ainda muito com meus 11, 12 anos, já eu negociava com eles, já chegámos a ser sócios. O meu cunhado mais velho comprou um barquito chamado um picareto, chamado picareto, e uma vela a caceleira, que era o mastro e o pique, chamado mastro e pique, como eram os picaretos, era diferente. E eu apanhava por esse barquito para ir andar com ele, a transportar cal também junto com eles. Depois fazíamos ir à cidade. Essa cal que vocês transportavam, era onde é que vocês já tiravam, onde é que a carregavam? Na barca do Pego, nos foros da cal da barca do Pego, ali chamada a empresa, à Brigada de Feial. E essa cal era carregada nos barcos e iam no Rio para Lisboa. Raramente chegava lá a Lisboa, até ali à zona de Santarém, até ali, por exemplo, ao Sabugueiro, por ali assim, mas raramente chegava a falar. Mas a partir daí era carregado noutros barcos. Isso, a cal não, a cal era consumida ali para a zona de Ribatejo e tal, por isso era consumida ali. E a partir ali de Constância para baixo, começámos a vender cal até chegar. Vocês levavam a cal para vocês próprios, já vendiam, distribuíam, por exemplo, para as terras à beira do rio. Pensei que houvesse um fornecedor em Lisboa. Exatamente. Não era para revenda, era para o próprio consumo das pessoas. Mas essa cal era para caiar as paredes? Não, para fazer construção, porque não havia cimento. Era a cal hidráulica, não? Não, calparda, era derregada. E aí você tem 90 anos. Se você for perguntar, eu também não sei, eu com 55 anos, sei lá o que é. Eu ouvi falar muito na cal hidráulica. E a minha casa ainda foi feita com essa cal também. Não? É uma espécie de cimento, não é? Não é muito mais fraco que o cimento. É muito mais fraco que o cimento. O cimento é outra coisa. Então você acha que esta pesqueira que está aqui foi feita com isso? Não. Seria já cimento, se calhar já foi. Isso devia ter sido feito com essa calparda. Já tem sido feito com esta pedra, foi feito com esta calparda. José, você ia nessa barca transportar a tal cal, tinha cerca de 11 anos, como você me disse. E tão novo. Primeiro andei com eles, chamava-se o camarada do barco. E depois, é como disse, o meu cunhado comprou aquele barco sim, e depois comprou um barco maior já que era ali de um senhor do Pego, que era do Benevenuto. Um senhor chamado Benevenuto, com um barco já desses verinos para levar já a cortiça para levar essas coisas. E depois comecei a andar só com o meu outro segundo cunhado, que era irmão do outro, mais novo, aqui na cal, no transporte da cal. Era ele, era um tio deles que era o João Linhol, que morava no Pego, que era irmão do pai deles. E era o outro senhor também, que era cunhado dos meus cunhados, que era o Rafael Lernes, que esse comprou o barco, o meu cunhado de Zé, comprou o tal barco. Já levava as soladas em cal, também era todo de madeira, claro. Tudo de madeira, claro, tudo feito de madeira. Até e quanto tempo andou mais ou menos no cal? 1 ano, 2, não sabe? Eu andei aqui vários anos ainda, e depois depois disto fui aprender aquela fato. Pois, é isso que é muito importante, foi aprender, como que se calhar teve o gosto pelos barcos, não? Pois, comecei a aprender aquela fato, porque era, pronto,
Sim, era um ordenado mais chorudo, mais... Na altura já Os barcos eram uma coisa assim, ordenado, depende, havia viagens que se ganhava mais, muitas vezes, quando era no inverno na cala não se vendia, tapada com os oleados e com cheias no teste, e a cala começava-se a derreter. Mas você disse-me que foi aprender aquela fata e o seu pai ainda teve que pagar ao senhor que lhe estava a ensinar. Foi o meu irmão. Ah, foi o seu irmão. Porque quem ensinou o meu irmão não foi mesmo que me ensinou a mim. Ah. O senhor que ensinou, o mestre que ensinou o meu irmão era o senhor Ronaldo Matos, que era aqui da Ortiga, e construía ali os barcos na barca do Pego, que era onde ele vivia. A senhora dele era do Pego. E eu fui o senhor Augusto Oliveira Pato, que era de Trindomingos, fui meu mestre. Quando fui aprender aquela fato, já tinha aí os meus 14 anos. E a oficina era onde? Ou lá a carpintaria? Eu não tinha oficina nenhuma na altura, era um estaleiro e a estaleira, era coisas de ocasião, ali à beira do Tejo, ali na barca do Tramagal, na margem direita, chamada Barca de Caldelas. Era ali é que se fazia, para aí é que eu fui aprender a fazer os barcos. Mas depois, mais tarde, ainda cheguei a ir a Valado, fazer reparações de barcos e essas coisas. E quando chovia? Tinham lá um abrigozito? Era sempre no verão. Era sempre no verão. A reparação dos barcos em Valado era sempre no verão, na altura do verão. Mas você, quando ia arranjar os barcos, já percebia da arte? Claro, ia arranjar os barcos e ia outros mais calafatos, não era sozinho. Pois, mas você quando então... O barco, quando eu fui aprender, foi feito ali no Tramagal. E depois, a partir dessa data, quando se já deixou de fazer ali barcos novos, aqui a Valada... Isso ainda se lembra mais ou menos em que ano foi? Ali aquele barco. Então foi a partir dos 14 anos, tinha 14 anos. É aquele grande da fotografia? Sim. Foi quando eu fui de início a começar a aprender. Mas depois fez-se mais barcos. Na própria altura que nós andámos, fez-se outro barco ao lado, continua aquele. E antes desse barco grande, fez alguns? Não? Os mais pequenitos? Não. Depois disso é que comecei a fazer os mais pequeninos, umas lanchas, mais o meu irmão e tal. Então aquele barco grande... Foi o primeiro barco que eu ajudei a fazer. Está bem. Quando eu aprendi a profissão, foi o primeiro barco. E depois na altura que se fez isso, fez-se um ao lado daquilo, com restos das madeiras que sujavam do outro, grande, aquelas peças que já saíam serradas, lá fizeram os mais pequenos. Meia feitas, fez-se um mais pequeno ali mas do mesmo modelo, que era o varino à mesma. Até quanto tempo demorou a construir esse varino, esse grande? Mais ou menos 2 anos? À volta de 3 anos. Aquilo é uma obra de arte. E quantas toneladas ele levava? Foi feito para 120 toneladas, foi o contrato com o mestre Augusto Pato, fez lá com o senhor que mandou fazer o barco. O barco, o senhor de Lisboa, se calhar? Era lá dos lados do Barreiro, lá naquela zona. Mas ele chegou a carregar 160 toneladas. Mas... Era quem carregava, era... 160 toneladas. Desafogado, esse que você fez. Então, e outra coisa, e o barco, essa barca grande, também levava uma vela, mas não eram vocês que lhe punham? Na altura, quando ele foi para baixo, ainda não levava a vela, e se era para colocar lá, nem levava o mastro. E já daqui todo prontinho, só faltava acabar um aparelho nas falcas, e no interior, e tudo que era para ser pintado, levava um aparelhozinho de tinta cinzenta, que era para depois ir lá para usar aí, não sei para onde, passar pintado lá à moda deles, e colocar o mastro. E qual era o material usado nesse barco? Era madeira de quê? Para os esqueletos, que é a esqueleto, que é... O esqueleto é a parte interior dos braços, talvez. Cavernas. Sim, esses nomes. Braços, cavernas, rodados de proa, cadastro, que é a parte da ponta. Sim. Cadastro. E pronto. Isso era madeira de quê? Curvas, chamadas curvas, ali por cima do leito, tudo que era no interior, aqueles interletes, aquelas coisas, era tudo de madeira de pinho manso. Das pinheiras mansas dos pinhões. Para forrar o costado do barco e o fundo, era madeira de pinho bravo. Pinhos bravos. E não usavam outro tipo de madeira? Usava-se, mas aquilo foi feito. Há aquelas cintas que a gente ainda tem o mesmo nome de cinta, é que foi feito com era cinta dupla de um lado e do outro. É para reforçar, que tinha que ser mais. A parte de cima do barco, da lateral, não é? Das laterais. Lateral. Sim. A falca e depois as cintas, que era aquela parte que fica assim desviada uma da outra, um bocado e tal. E isso era feito, teve que ser feito com madeira de eucalipto, tinha com eucaliptos, que não havia madeira daquele comprimento, ainda se encontrava. A barca que você fez andava ria acima e ria abaixo. Transportar cal. E outras coisas. E qual eram as outras coisas? Eu ouvi dizer que também era melões, podia sal. Não, e outras coisas mais. Ali chegámos a ir a Valada, houve um senhor que mandou fazer ali um barco nas barreiras de testa, era o seu Mané Espanhol,
barco, os mestres fez na altura aí também, nas Barreiras de Tejo, e ele tinha um barco já velho e vendeu lá para baixo, para aquela zona, para alagar, para desistir. E fomos lá buscar os aparelhos no barco, nesses barcos que a gente trazia. As arreias, as ensartas, aquelas coisas todas, ficou só o casco lá à deriva. O casco. Até, e vocês quando desciam o rio, ou subiam, por exemplo aqui ali do Tramagal ou da Abrantes à Valada, a descer, claro, todos os santos ajudam-se, como se costuma dizer, demorava mais ou menos quanto tempo? Depende da água que o teste tinha na altura, se fosse o X era mais rápido. Sim, quanto mais água melhor. Demorava mais tempo. E às vezes, quando o vento dava a subir, se o vento fosse vento, chamava a gente de vento à popa, que era o vento à barra, era mesmo 2 dias, 3 dias, estávamos... Mesmo a subir o rio com muita água, você conseguia em 2 dias chegar de Valada a Abrantes, com a barca carregada. Não, nessa altura vinha vazia. Vinha vazia, está bem, por norma. Levava a cortiça lá para a zona, para aquelas estradas. E essa... Inverno, quando havia aquelas cheias, vinha lá, e 2 dias chegava-se cá. Essa cortiça que você diz, mas você também tinha que carregar a cortiça nessas barcas. Que você... Não, mas a cortiça chegava ao Rocio do Tejo em carroças, não era? Do Alentejo. Mas isso era carregado nos barcos varinos, que era como é que tinha, e outros era outros. Daqui da Ortiga, que eram os parentes, aqui da Concavada da Alvega e tal, tudo tinha barcos nessa altura, e tudo carregava ali a cortiça para levar. Até que é que carregava a cortiça, porque é que a cortiça chegava ali, mas para dentro dos barcos. Não havia lá gruas. Não. Metia-se a prancha para a terra, safava-se o barco. A prancha para a terra era uma tábua larga de terra para cima da beira do barco. Não, estava aí com os 30 centímetros. E vocês aqui lá às costas? E eu pouco fazia isso, que na altura era novo, mas um fardo daqueles pesava à volta de 100 quilos. Era muito. 100 quilos. Mas eram primeiros espinhados, eram rapazes novos ainda, mas eram homens, não é? E os outros era a mesma coisa, os outros tinham os barcos, era a mesma coisa, não era só bem espinhados, é como disse, havia aí vários barcos aí. Assim. De maneira que começava-se a carregar, as carroças descarregavam os fardos lá para a terra e depois iam lá às fábricas, que havia lá umas fábricas de cortiça ali no Mocinha, havia muita fábrica de cortiça, e de professor, e descarregavam e assim embora. O pessoal dos barcos eram grandes carros, a ajudar-se nos outros. Portanto, essa cortiça que era trazida ali para a zona de Abrantes e depois era carregada nos barcos para levar para as fábricas para Lisboa. Diga-me uma coisa, os barcos eram de tal maneira carregados que muitas vezes tinha que ir uma jangada atrás. Você explica lá como é que é isso da jangada. A jangada era quando o Tejo... Tinha que levar bastante água. No verão. Sim. A água era pouca no Tejo e fazia-se... Aconteceu uma vez pelo menos que eu fiz esse trabalho, de levar a jangada. O Tejo estava pequenino, estava de pouca água, não era, e os barcos estiveram ali muito tempo, os do meu cunhado e os outros, os vizinhos dele, esses que já citei, que tinham barcos, veio ali aos 4 ou 5 barcos, ali uma porrada de meses, no Rocio, à espera que chovesse, para o Tejo encher, para levar a cortiça lá para as fábricas. Vocês naquele tempo também já estavam um bocado dependentes da água, quanto mais água melhor, não era? Com certeza, então, quando eram cheias enormes, tinha fora do leito do Tejo, isso não era... Sim, mas quando era um caudal normal... Leito do Tejo, não, mas já fora do leito era perigoso. Sim. Mas as jangadas eram feitas nessa altura. Os barcos têm vários meses ali à espera que o Tejo enchesse, mas chegou-se uma conclusão... Que não cabia nos barcos. Não. Teve-se mandar os fardos outra vez para a água para fazer estas ditas jangadas. E a jangada era composta por um monte de fardos, das quais um de vocês ia em cima dela, com uma vara. E as jangadas eram todos do mesmo tamanho. Havia partes, por exemplo, de uma determinada tonelagem, e havia outros de outra tonelagem. Mas para essa jangada de cortiça, para ela não bater nas margens, como é que vocês faziam? Madeira já serrada e não se ia por isso. Sim. Mas quando vocês iam em cima dos fardos da cortiça, e para os fardos da cortiça, quando batia nas margens, era com uma vara que vocês não deixavam bater? Não deixavam, exato, com uma vara. Havia aqueles pontões... Ao fim e ao cabo, o cortiça era uma barca, que era uma estrada. Era uma estrada, não? Era uma estrada. Mas isso demorava muito tempo. E depois a gente íamos, eu ainda fiz, o meu cunhado, o mais novo,
Uma ocasião tinha o barco, estava como saiu, estava o barco carregado em si, mas ele já lá não andava. Já tinha deixado, já tinha vindo para a terra, chamando assim. E ele pediu-me para ir lá, amanhã levar a jangada lá abaixo. E os outros tinham o pessoal deles do barco, ele era sozinho ainda naquela altura, não tinha camarada, nada. E eu fui. Claro, chamados os arrastos do barco, que eram os donos dos barcos, e levavam os barcos, uma varinha para aqui, para lá, ali abaixo, com pouca água, e nós e os camaradas, chamamos assim os camaradas, e levámos as jangadas. Os faros de cortina para lá, depois ligar com cordas uns aos outros e tal. E se dão um estaipagem, uma pranchazinha, pôr assim às laterais da jangada a correr, que é para a gente com a vara correr por cima do garfado, que é para os faros não bombearem, para a gente... Não cair. Até e outra coisa, por exemplo, isso demorava também, se um barco demorava quase 2 dias, vocês escondiam... No verão demorava mais. Mas escute, mas escondiam nessas jangadas, fazia-se à noite. O que é que vocês faziam? Encostavam à margem. E onde é que dormiam? Porque não havia hotéis. Não havia hotéis à beira do rio, não é? A gente dormia dentro do barco. Sempre dentro do barco. Dormiam. Deixámos as jangadas, mais acima ou mais abaixo. E chamadas, havia, além das varas para a gente encaminhar as jangadas, também usávamos a retaguarda, chamamos assim, que a frente é o retaguarda, é igual, mas a retaguarda da jangada, uma corda, uma estaca, mas a gente chamava uma rabeira. Era uma estaca. Uma rabeira? Uma estaca de madeira, a gente chamava uma rabeira. Estas rabeiras do Galriços, mas aquilo era uma Galriços. E então a gente muitas vezes saltávamos para a praia quando a gente via que havia perigo, uma corrente de água grande, ou que havia uns pontões, antigamente havia uns pontões que fizeram em madeira para proteger as terras e tal. Para o rio não gastar as margens. Exatamente, para não romper lá as propriedades lá dentro, fora do leito do Tejo. De maneira que saltámos para as praias e com a rabeira, ou mesmo para dentro d'água, não é? Para dentro d'água, naquelas partes mais baixas, e a gente ia com a rabeira, metíamos o bico da rabeira e a jangada encostava um bocadinho, depois levantámos, chegámos ali, tornámos a espetar a coisa e voltava assim, conseguimos desviar a jangada lá desses perigos. Desses perigos. Chegava-se à noite. Chegava-se à noite, a gente deixava a jangada com tal rabeira espetada na praia, aquela estaca na praia e tal, e íamos dormir para dentro dos barcos. Ou os barcos ficavam um bocadinho mais acima, ou mais baixo, mas ali perto. Houve uma ocasião, uma noite dessas que ali por cima de Santarém, ali mais ou menos junto ao chamado Porto de Alpiaça. Sim. Fui lá a jangadas, como era de hábito, e fomos para dentro do barco, como era de hábito também, e no dia seguinte levantámos cedo, que era para continuar a marcha, vinham lá e os pescadores andaram para levar 3 fardos de cortiça, 3 fardos de aço. Mas sem autorização. Sem autorização, foram lá de noite, sem nós sabermos. E a gente lá andávamos a tirar depois uma cortiça de um fardo, uma cortiça de outro, para compor os 3 fardos, porque lá na fábrica não era o peso nem o tamanho do fardo, era a contagem de X de fardos. Você com 90 anos, pronto, já me disse que parava o barco, chegava à noite, tinham que ir dormir, vocês estavam cansados. Vocês lá dormiam dentro do barco, tinham um plástico que não havia, não se usava nessa altura. O barco já tinha assim uma espécie de uns dormitórios ou de uns beliches. Havia os mais pequenos. Dava, por exemplo... Era só a proa, chamada a proa, dentro da proa. E a proa tinha mais ou menos quantas camas? Ou quantos homens já dormiam? 2, 3? No lastre do barco, nos chamados paneiros, era só um colchão. E dormíamos ali 2 ou 3 pessoas. Cabiam 2 ou 3. Até e o colchão era em cima da tábua ou como é que era? O colchão em cima chamado os paneiros, que é aqueles que se metem no interior, no fundo do barco. E nem levavam um colchãozinho com uma espada, antes usava-se... O colchão sentava em cima desses paneiros. E o colchão era feito de quê? Não era de espuma? Não, é isso que é que você me diga. O colchão era um colchãozinho feito de um bocado de arriscado, ou como chamavam aquilo, tal. Palha centeia, não? Como metia-se palha de centeia lá dentro, alguns, mas a gente dos barcos levavam palha de centeia, porque aquilo, o palha de centeia era rígido e ainda dava para dobrar lá dentro da proa. Era com camisas de milho, chamada a camisa do milho, aquelas farrapadas e tal, aquelas folhaginhas mais mimosas dentro da camisa da espiga do milho. Até ir para a travesseira também punham essa camisa de milho. Sim. Porque lembro-me que eu com 55 anos ainda me lembro de como a travesseira tinha camisas de milho. Não havia espumas, não havia nada para e lá se deitava. Tudo feito com isso. E lá se deitavam. Até aí outro pormenor, é um pormenor que as pessoas gostam de saber do rio. E quando vocês tinham sede, por exemplo, quando era na altura do verão, vocês levavam uma garrafa, ou levavam... Mas já agora, deixa-me os dormitórios, barcos já maior coisa,
acontece, fabricámos uns belichezinhos para lá, dormir nesses beliches lá dentro, de um lado outro lado da proa. Os beliches eram os de cada mais muitas pessoas, uns dormiam no estrado e outros por cima. E outros eram nos beliches que se fabricavam na proa, os outros beliches, porque quando era mais grandes, fazia-se uns belichezinhos, mas dormia uma pessoa só, naqueles beliches. Por norma, cada barco levava quantos homens para se render? 2, 3, não? Tudo depende da tonelagem. Mas sozinhos raramente. Havia muitos barcos que eram 4 pessoas e outros 5, conforme as cargas que iam carregar, a mandobra que tinham. E havia outros que, eu por exemplo andava sozinho naquele pequenito como quem andei. E os meus teatros nasci a andar com eles e tal, mas nessa altura não havia sido ordenado, não havia nada, e estava com ele e ia com eles. Tinha você 11, 12 anos, 13? 11 anos quando comecei com eles de férias, nas férias primárias da escola. Outra coisa que também é importante, e vocês, por exemplo, fazerem a comida, era dentro do barco? Era dentro do barco. Explique lá, e faziam lá lume, como é que era? Era numa panela? Normalmente, a gente quando fazia um avião, não é? Também. Isso era o avião quando nós saímos de viagem. Já então conte lá o avião. Era chamado avião, os nossos familiares, as vossas mães, os maridos deles, ou a minha mãe, tal. Ia levar, cada um levava você, cada um levava, ia lá levar, dentro de um cestozinho, tal. Era um bocadinho de bacalhau daquilo baixinho, daquilo baratinho, pequenino, e era uma pinguinha de azeite, e umas batatinhas, umas coisas assim. Umas cebolas, poucos, uns alhos. E às vezes um bocadinho de arroz, e peixe comíamos pouco, para andarmos em cima da água, por tempo, naquela tempo as pessoas não tinham coisa para pescar, e arroz e massa? Não, eu que estou a dizer, sim. Já disse há bocadinho, levava-se também um bocadinho. E depois, quando se acabava, tínhamos que comprar por lá. Ao lado do rio havia sempre, cada terra tinha uma taberna ou não, por norma, e onde se vendiam? Havia, mas havia um especial na Chimus, que era o Sr. Mané Esteves, que tinha ali uma mercearia e naquela altura chamava-se uma taberna, era um café. Sim. Mesmo em frente à Praça de Torres da Chimus. E em Tanques, que era uma grande coisa de barco, em Tanques, lembra-se de haver ali alguma coisa que vendesse alguma coisa ou assim? E Constância também tinha? Constância também tinha, logo ali à beirinha do Porto de Constância, era a Dona Maria, que o marido dela também foi Calafate. Agora não me lembro bem, daqui a bocado já me posso lembrar o nome do marido dela. Era a Maria, não sei o que é. Não interessa. Vou falar uma coisa. Logo ali assim que saímos do Tejo, subia-se um bocadinho, ali à dentro havia logo ali um café e o senhor vendia ali. Até outra coisa, era pão, sabe outra curiosidade, era pão de milho ou pão de trigo? Isso acompanhava sempre? Milho. Mas vocês, por norma, levavam já no avião ou quando paravam, compravam? Quando saímos já no avião havia algo, mas depois comprávamos, não tínhamos de levar pão para todo o tempo. Não é? Muitas vezes demorávamos 4 ou 5 dias, outros dias demorávamos 10, demorávamos 12, conforme a venda da cal, a saída da cal e a venda das coisas. Era assim. Mas havia aquele tal senhor na Chamucha, que era o Sr. Mané Esteves, que tinha lá uma merceariazinha e uma taberna. Esse senhor muitas vezes não se tinha vendido a cal, e não havia comer nem dinheiro. E ele fiava-nos. A gente ia lá comprar as coisas para comer para ele e depois íamos lá pagar. Espetacular, aquele senhor era um homem espetacular, era o Deus do céu. E então, quando era dias assinalados, que a gente nós estávamos em casa, passávamos assim para lá, por exemplo, o Carnaval, o Natal, a Páscoa e tal, e passávamos lá por baixo. Então vocês não tinham fim de semana, nem feriados? Não, fim de semana nem nada, não havia alguma coisa disso, agora é cá, há isso tipo. E quando então juntávamos todos dos barcos que estávamos em conjunto e fazíamos o almoço todos em conjunto. E sabe qual é que era o almoço nesses dias assim? Ia-se ao talho, comprava-se uma fessura de borrego e depois fazíamos aquela fessurazinha com umas batatinhas. Mas sempre no barco? No barco. E o barco... Mas depois comíamos em terra, fazíamos aqui dentro do barco e depois fazíamos em terra. E houve alguma vez que comeram, para não parar o barco, quando as águas estavam boas, o barco a andar e você comer lá dentro? Sim. Então, fazíamos isso. Era o fogareiro, era, por exemplo, uma bacia, um recipiente em chapa, que assentasse nos paneiros. Os paneiros, as pessoas não sabem o que é os paneiros. Os paneiros é a madeira que está em cima dos braços, que é para nas... Sim. Em cima das cavernas. Em cima das cavernas, pronto. Então certo. Aquilo, não é? E de maneira que depois uma panela, qualquer panela, uma panelazinha,
tacho não era aconselhável, o tacho tinha pouca altura. Uma panela de preferência grande. Não muito grande, não. Guilherme sempre dois, ou uma pessoa ou duas, mas era o tipo de panela sempre, não, mas tacho não. Fazíamos um caldarilho, chamávamos um caldarilho, era um arame. O arame fazia assim uma voltazinha, um arame grosso, e depois fazia coisa de engatar nas asas. Um ganchinho engatar nas asas. E em cima, ao centro, antes de fazer, dobrávamos o arame, fazíamos uma argolazinha onde a gente colocava um cordel, assim grosso, e punhamos uma vara depois atravessada ou para cima da cal, com a ponta pendurada para baixo. Para ficar suspenso sobre o lume. Para a panela ficar pendurada naquele cordelzinho. Porque quando o barco ia de vela, ou o barco gingava... Era tipo pêndulo, ficava sempre direito. Era uma pêndulo do relógio. Sim. E nunca se tombava. Assim íamos andando e fazendo comer. Mas, e em especial, tínhamos sempre muita atenção. Quando a gente parava em qualquer lado, junto aos salgueiros onde havia boa lenha de salgueira seca, a gente arranjávamos sempre lenha para trazer sempre lá dentro do leite. Agora vou ao São José. E com o próximo deu lume. Não havia cá essas sandálias cá, agora nada disso. Era de uma cavaquinha, a gente arranjava aquelas cavinhas que a salgueira, fazia-se com uma faca, fazia-se assim, uns cortezinhos. Umas pinhazinhas e é que a gente acendia o lume. Mas havia aí um problema. Eu digo, como ainda é que vocês iam à água? Isso é muito importante. Vocês navegavam no Tejo, não iam levar uma quarta de barro, antes usavas aquelas coisas de barro. Onde é que vocês iam à água? Não iam carregados de água. O Tejo já tem, como está a acontecer, umas vezes leva mais água, outras leva pouco, não é? Mas o Tejo ainda nunca secou. Era do Tejo, é que a gente fazia o comer e bebíamos, então. Era sempre do Tejo. E não vos doía a barriga? Mesmo quando era com cheias, era com o verdor para beber, molhámos o verdor e bebíamos água turra e tudo bem tanto, água turra do Tejo com cheias, quando era tanto. Tem outra coisa, nessa altura, você pronto, estava ligado ao Tejo, de certeza que conheceu pescadores, havia muito peixe no rio. Havia, isso daquela teoria, peixe toda a era sábalo, era saboga, era lamprês. Bogas muitas? Isso então bogas não se fala, isso é ribeiras, isso saltavam por fora das ribeiras a chiar quando era na fase da lua, aquela coisa, isso havia para aí peixe pequeno, havia pescadores, a partir de maio, março, maio, até outubro no Tejo, desde quase de Castelo Branco até a Vila Franca, era todas as praias tinham pescadores, 2 e 3 famílias de pescadores, faziam umas barracas com a rama de salgueiro e tal. E viviam dali, não era? Ali viviam bem. E as redes que eles usavam naquela altura eram redes de arrasto, não era tarrafos, nem era de tresmalho, era redes de arrasto chamada varina, que era uma rede grande, com um cordel assim mais grosso para não romper, e era de arrasto. E então tinha assim, ao centro da rede, tinha uma espécie de um barrete, onde o peixe enfiava lá para dentro. Uma varela, sim. Não é varela, era é um varino? A varina, chamada a varina. Aquela rede era o nome... E que tamanho era mais ou menos? Quantos metros tinha? Era uma rede grande, era uma rede aí com uns 30 metros. E tinha se calhar daquelas, uma espécie de apanhar borboletas no fundo, não era? Tipo, era parecida, só que era maior que a varela. Aquele saco assim, um barreto... E chegava até cortiça, umas rodadas de cortiça para ir ao fundo ou não tinha? Tinha a cortiça e tinha o chumbo, a mesma como tem tarrafa. Mas eu estou-lhe a fazer esta pergunta porque há bocado eu é que me perdi. Não é você, porque eu sou mal novo, você com 90 anos está muito bom. Aquela história que os pescadores foram lá à cortiça, comecei na jangada, depois a gente perdemos um bocado. Porque eu sei para que era a cortiça e penso que as pessoas que estão a ver também sabem. Para que é que os pescadores queriam uma cortiça? Para fazer as boias para as redes, para os tresmalhos, para as varinhas, para essas coisas, para as tarrafas não. Sim, as tarrafas não levavam boias. Há pessoas... José, como vocês iam então nos barcos a transportar a cal, fosse a cortiça, fosse o que fosse, ao pé das povoações vocês viam barcos pequenos de pescadores, sim, mais do que não haverá agora. E não só de pescadores, e para fazer lazer, para coisa, também não era só para pesca, havia esses barquinhos, até havia aqueles barquinhos com uma vela pequenina, aqueles barquinhos pequeninos com uma vela pintadinhos e tal, e as pessoas às vezes faziam vida daquilo, apareciam pessoas com esses barquinhos, tipo fragata para fazer turismo, pronto, apareciam pessoas e viviam disso. Xigem por pessoa e dá uma volta. Até esse barco grande que você fez, a bateira, não era aquela grande que o construiu? Não, isso era a bateira, era o varino. O grande era o varino, não era? Tipo varino. E aqueles que estavam a cortiça também eram tipo varino. Varino. Mas lá para baixo havia chamadas fregatas, que é diferente. Mas o que você construiu, era varino, chamado varino. A gente chamava os cacilheiros, mas isso é só uma curiosidade que ainda se usa hoje. O que é que vocês, quando iam calafetar era por... Você sabe o que é calafetar? Você é que é o mestre, conte-me lá. O que é da profissão calafate e construir o barco é carpinteiro naval. Até aí outra coisa. O que é que vocês punham nas juntas das tábuas no meio?
Usava-se o quê naquela altura? Era estopa. E mais? A estopa era feita de cânhamo, por exemplo. Cânhamo. Esse cânhamo que se semeava antigamente. Já naquela altura? Sim, pois isso foi proibido de semear, disse que aquilo pois, era E o que é que faziam mais? Droga, não sei o quê, qualquer coisa assim. Para isolar, para a água não entrar no barco, o que é que vocês usavam naquela altura? Na altura, a gente fazia-se o barco assim. Sim. E depois de estar um barco tudo completo de madeiras, tudo construído, íamos para a calafetagem. Era uns ferrozinhos pequeninos que nós temos, com massa assim, tem uma argolazinha em cada ponta do maço, assim comprido e tal, e tem os O maço, por norma, era de azinho, não era? Era uma madeira rija. Era madeira de azinho, mas normalmente era de azinho, ou de sobreiro, ou de sombra, mas normalmente era de azinho, meio de azinho. E vocês, para quando punham a estopa, depois do barco estar construído entre as tábuas, usavam também o peixe-louro e o breu? Isso para meter a estopa não se usava nada. Nada. Primeiro era a estopa. E se a junta da tábua, aquela chamada junta, que é aquela gradezinha onde se mete a estopa, se tivesse algum tipo de óleo ou alguma coisa, a estopa não se segurava lá, começava a coisa e saía para fora. Tinha que estar a madeira bem seca, não ter lá óleos, não ter lá nada. Primeiro a estopa, enrolavam a estopa com a mão? Estopa, desfiada, primeiro, vinha coisa, depois tinha que ser desfiadinho, tirar aquele, alguns traziam aqui uns pazinhos assim, umas coisas mais vezes, tinha que se mandar fora. Vocês próprios e depois a estopa era enrolada, assim, íamos fazendo aquilo coisinha, à medida da junta que estava, se a junta fosse fazíamos o coisinho mais grosso. Era tipo a corda para tapar o buraco, sim. E se fosse mais tatinha, era o fio, aquilo chamado fio, mais delgadinho, né? Depende da largura da junta. Está aí cheio, está. E de maneira que a gente depois o rolo, depois rolávamos o rolo, parte do rolo, não era o rolo inteiro, a estopa, nós fazíamos depois de estar aquele desfiadinho, enrolada, fazer o cordel, e fazíamos o rolozinho na estopa, e enrolávamos aquela coisa, tal, e depois, quando era para meter a estopa, a gente se calafetar, e enrolávamos aqui à volta do braço, aqui à volta do braço, não era logo o rolo todo de uma vez, aqui, que era para a estopa andar ali pendurado no dedo, e com o ferrozinho ali, com o maço, teca, girar bem, para meter nas juntas. Mas isso era quando era na calafetagem. Mas depois, quando era para brilhar o barco, chamado-se a brilhagem, que era o breu, que é feito de peixe, de resina, de espinheiros, nessas fábricas, e borra de gás. E era posto ao lume. Era tínhamos uns caldeiros próprios, e muitas vezes havia chamado um caço de tamanho de ferro, uma coisa, já preparado para isso, para ir ali, experimentar dentro do caldeiro, quando estava a ferver, e mexer aquilo, para tirar ainda alguma impureza que estava metida no peixe que ainda pronto, alguma impureza que lá parecia, que tinha uma escovadorazinha, tinha que estar tudo fora. E depois do peixe estava bem derretido, bem quente, e como é que juntámos a borra de gás. E como é que vocês sabiam que depois aquilo ainda tinha que ter uma tabela, mais peixe-louro ou mais borra de gás para não partir? Havia alguma técnica? Isso não havia tabela, a limpeza era olho. Era à vontade e o olho do mestre. Não, mas podia era partir, eu estou a falar Não, nós fazíamos, a técnica era esta. Nós derretia-se, como já disse, derretia-se o peixe. No lume, sim, dentro de um caldeiro. Estava a ferver, bem derretidinho, havia aquele líquido que era chamado borra de gás, que é preto. Que é preto, tal. E íamos metendo a borra dentro do caldeiro, à medida que íamos metendo, íamos depois com um bocado de sarrafo, um bocadinho de madeira, mergulhávamos lá naquilo e íamos ver com o dedo, deixávamos arrefecer, íamos ver se estava rijo ou se estava macio, ou se estava tal. Se tivesse rijo, tínhamos que meter mais borra de gás, até aqui chegar a um ponto de estar maciozinho, mas não podia ser demais, porque se a gente também metesse borra de gás demais, depois com o calor, o breu começava a escorrer pelo costado do barco abaixo. Por isso é que tinha que ser tabelado. Tinha que ficar com uma temperazinha, mas era feito para a própria pessoa, para o calafato que fazia o trabalho, que fazia esse serviço. Eu fiz algo lá. Questão, quando o rio levava água, vocês tinham que abrir à beira do rio. Era no verão, quando havia pouca água, o que é que vocês faziam para conseguir navegar? Nessa altura já levávamos para aí 1 metro ou 2 de cal, sol, o barco que podia levar 8 ou 9 metros, só levavam 2 metros ou 3 metros, não podia levar mais. E mesmo assim, usávamos uns rodos que nós mandámos fazer, rodos que eram um bocado de uma chapa e ferro, fazia-se um bocadinho assim ovalizada, com um cabo comprido, e uns de um lado, todos os que iam, a gente ia sempre 3 ou 4 barcos, em conjunto, não é? Nem íamos sozinhos, não é? Uns de um lado, outros faziam umas valas, chamadas valas, para abrir um bocadinho mais fundo, que era para passar esses barcos.
porque começava chamamos nós os parceiros, o Tejo a ser mais baixa, tal. Depois logo a seguir havia, as areias eram movidas, depois fazia-se o entomar, chamado entomar, depois a seguir o entomar já era fundo, já não era preciso fazer mais vala, fazia-se ali coisa. Depois íamos uns de um lado, outros do outro, voltávamos as costas para o costado do barco, pegámos assim na cinta e ia alavancar, íamos dando um impulso e Mas essa cinta que você tinha era uma corda que estava presa ao barco, para ajudar, ou não era preciso? Nada, é uma peça de madeira que está agarrada ao barco chamada cinta. E quantos homens? Eram os 2 a puxar ou 3? Era conforme os conversem? Era uns de um lado, outros do outro, depende. A gente tínhamos às vezes 3 ou 4 barcos, sim, na mesma altura. E a gente depois fazíamos tudo o trabalho em conjunto. Íamos todos ajudar a fazer aquela valazinha e ajudávamos uns aos outros a passar nos barcos aquela vala para a parte mais funda. E quando apanhavam um salgueiro à beira também jogavam-lhe as mãos? Sim, então, pois com certeza, mas isso já era outra coisa, isso era a subir, isso era a subir, já era preciso as valas, a subir já vinha vazio, já passava melhor, já não era preciso, quando ia carregado é que não passava, o barco ia carregado. Ia com a tonelagem, baixava, e a água era pouca no verão, conforme já menos, não é? E às vezes no verão tinham que parar, porque não havia água, não havia as barragens. Tínhamos que fazer estas valas, como eu disse, sim, sim, mas no lugar de levar a carga completa do barco, o meu, por exemplo, levava 3 metros de cal. Reduziam. E outros já levavam 7 e 8 e mais, não é? Mas o meu pequenino era mais pequenino. Mas eles levavam, por exemplo, só 1 metro nessa altura e os outros levavam 2 ou 3 metros. Pois. Também reduziu o peso. Reduziu a quantidade de material que se levava. O lucro já era menos e o trabalho era o mesmo, ou mais ainda. Acabou-se de deixar de fazer barcos nós por aqui. Comecei a fazer os concertos quando era na época do verão da Valada, que fazia os barcos, era mais ou menos ali em Valada que fazia os concertos, esses barcos eram bem grandes e tal. Antes de começar o transporte do melão, que eles levavam para Lisboa, que ele é que vinha fazer, já os testes para vir cá acima fazer os concertos, alguns mais pequenos ainda vinha fazer cá a zona acima, as reparações. Mas outros fazia-se Valada, não é que tinha que se fazer essas reparações. Mas isso fazia-se sempre na época do verão, mas antes de começar a aparecer o melão. Porquê? Porque os barcos faziam muito transporte de melão lá naquela zona do Ribatejo. Ali de Almeirim para cima, traziam para cima. E lá naquela zona para Lisboa, carregavam ali, no Escropim, lá naquela zona, eles levavam para Lisboa. Mas vinha tudo ali fazer os concertos da Valada. E fui ali há alguns anos. Era solteiro e fui há alguns anos, felizmente. Olha uma coisa, vocês nos barcos, por norma, levavam alguma vez, por exemplo, já a estopa, um bocado de baril, não houvesse uma fuga ou batessem numa pedra? Não levavam. Foi preciso, tinha o vertedor, não era? O vertedor, pois era. Esse não falhava. Quando íamos carregar, muitas vezes quando íamos ligar a cal, quando íamos carregar a cal, às vezes o barco estava desvaído, chamado desvaído, quando está muito tempo sem andar cravado na água com peso, as tábuas começam a secar mais um bocadinho e a junta começa a abrir e entra água por ali. Mas depois começa a inchar. Incha e veda. Então tinha que trabalhar o vertedor e muitas vezes, nessa noite, não podíamos vir para casa, tínhamos que lá ficar a tirar água até aquilo, para poder aquilo mudar.